Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nessa noite, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus familiares, que alcance aqueles que estão longe e que você tem orado e tem pedido e tem clamado ao Senhor pela vida deles. Aqueles que já conhecem ao Senhor, aqueles que ainda não conhecem, possam ser alcançados através da sua oração. Hoje, certamente, é um dia que vai ficar marcado na história do nosso país. Com certeza, um dia que vai ter um espaço na história. O que tem acontecido hoje no país não é algo normal, mas longe de mim querer hoje falar sobre política. O que nós queremos falar hoje é sobre a poderosa palavra de Deus. É ela que nos conduz durante a nossa vida. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no profeta Isaías, no capítulo 43, para a meditação desta noite. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Isaías 43, a partir do versículo 1. Hoje, em um dos grupos de WhatsApp, eu via um pastor falando que nunca viu um povo tão tenso, nervoso e preocupado. Certamente são palavras coerentes. E a palavra dessa noite que eu quero trazer é uma palavra que o Espírito Santo colocou ao meu coração, uma palavra de esperança para a igreja do Senhor. Que você possa receber da parte de Deus. O tema que eu coloquei para essa mensagem é: qual o valor da minha nação? Qual o valor da minha nação? Mas talvez você me pergunte, pastor Hugo, mas como assim o valor da minha nação? Em que esfera, em que cenário o senhor está fazendo essa pergunta? É na questão política? É na questão econômica? É na educação? É na saúde? Qual o valor da minha nação? Eu lhe pergunto, aos olhos de Deus. Você já parou para pensar qual é o valor da sua nação perante os olhos de Deus? Eu quero que você primeiro entenda de que nação eu estou falando. Porque quando pergunto, automaticamente pensamos no Brasil. Mas eu quero te falar que a sua nação não é o Brasil. Nós somos o Israel de Deus, a nação santa, o povo escolhido, o povo separado. Nós não somos desse mundo. Amém? Estamos aqui com um propósito. Existe um hino no cantor cristão que fala: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Eu represento Jesus Cristo nessa terra, mas eu não pertenço a essa terra. Porque eu fui alcançado por Ele, eu fui resgatado por Ele. E eu preciso entender de que nação eu sou. Me limito somente a um país em uma fronteira geográfica? Somos nação de Israel, povo escolhido, povo separado. Mas é bom falar sobre essa questão de Israel, porque não é o Israel, aquele país lá, que tudo começa com o povo, mas é o Israel escolhido, separado, eleito, consagrado pelo nosso Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, vai dizer: mas para que foram chamados à salvação, tanto judeus quanto gentios. No mesmo capítulo, no versículo 30, ele vai dizer: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e libertou do pecado. Somos povo eleito,
alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Vamos ler aqui o profeta Isaías, do capítulo 43, no versículo 1, para a reflexão dessa noite. Nos diz assim a palavra santa do Senhor: mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade, e em troca de você dei a Etiópia. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim. É honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes, desde o leste ao oeste. Aleluia. O Senhor fala aqui ao povo de Israel, o seu povo. E depois Paulo vai dizer que através da graça e misericórdia, eu faço parte desse povo, você faz parte desse povo. Você também faz parte desse povo separado, desse povo escolhido, desse povo eleito, desse povo consagrado. Somos então o Israel de Deus, a nação do Senhor. Somos brasileiros enquanto aqui estamos, mas pertencemos a uma nação santa, que não se limita à geografia de um país, mas em todos os confins da terra. Aquele que declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pertencerá a esta mesma nação. Amém? Amém. Esses versículos que nós lemos, ele vai trazer a questão de Israel ao arrependimento, mas ele também está cheio de esperança. E nós, como povo, como eleitos do Senhor, precisamos entender o quanto nós somos privilegiados por Deus, por fazer parte desse povo. Eu quero trazer alguns pontos rápidos para a nossa reflexão. E o primeiro ponto que eu quero trazer é: você é um privilegiado, pois Deus te formou. Você tem um Deus que criou você, te formou. Ele sabe tudo o que se passa dentro do seu coração, dentro da sua mente, os seus projetos. Foi Ele quem te fez. O versículo 1 vai dizer: ó Israel, diz aquele que o formou. Assim diz aquele que o formou: o nosso Deus é criador, o nosso Deus nos formou, o nosso Deus nos deu vida. Ele nos conhece antes de nós nascermos e conhecerá de eternidade em eternidade, pois Ele é Deus. Foi Ele que chamou, foi Ele que formou você no ventre de sua mãe. Você é povo escolhido, você é privilegiado, pois tem um Deus que te fez. O segundo ponto que eu quero trazer: o abismo do pecado nos separou desse Deus que nos formou. Mas nós somos privilegiados porque esse mesmo Deus, ao sermos separados por Ele, Ele nos resgatou. Esse mesmo versículo 1 vai dizer: não tema, pois eu o resgatei. Ele tem falado para nós que, mesmo com tudo que o pecado trouxe sobre a nossa vida, o Deus que nos formou, o Deus que nos deu vida, Ele nos resgata, Ele nos traz de volta, Ele vai buscar o seu povo eleito, o seu povo escolhido. Ele chama o Israel ao arrependimento e hoje nos chama para podermos proclamar o seu nome sobre toda a terra. O Deus que nos formou é o mesmo que nos resgatou.
Fomos separados do nosso Deus pelo pecado, mas Ele nos resgatou por sua misericórdia. Ele nos resgatou e agora somos dele. Por isso temos que nos sentir, irmãos, privilegiados. Porque o Deus que nos formou, o Deus que nos resgatou, o primeiro versículo ainda vai dizer, e é o terceiro ponto, Ele nos chamou. Você é privilegiado porque é o Deus que te fez, é o Deus que te resgatou e é o Deus que te chamou. Porque você hoje já aceitou a Jesus, você já faz parte dessa nação, então Ele não está te chamando, Ele já te chamou. Olha o que o versículo 1 vai dar continuidade. Não tema, pois... Perdão, o terceiro ponto. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Deus nos chama e Ele nos chama pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. Talvez eu aqui, se olhar, vou saber o nome de alguns, mas certamente não saberei o nome de todos. Mas o Deus que nos formou, o Deus que nos resgatou e o Deus que te chamou, Ele sabe o seu nome. Tive o privilégio de pregar a palavra aqui sobre a passagem de Zaqueu. E o próprio Jesus, quando chega embaixo da árvore, Ele chama Zaqueu pelo nome. Certamente, ao meu entender, outras pessoas estavam ali, mas Ele queria Zaqueu, então Ele chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce. O Senhor tem chamado você pelo nome, porque foi Ele que te formou. Talvez você tenha se sentido sozinho, talvez você tenha se sentido em momentos de dificuldade, talvez você tenha olhado para os lados e ninguém tem te visto. Talvez você tem vivido como se estivesse caminhando em uma cidade, onde milhares de pessoas passam por você e ninguém te conhece. Mesmo estando no meio de muitas pessoas, você ainda se sente só. Mas você precisa entender que Deus te conhece pelo nome. Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele sabe o que está dentro da sua mente. Ele conhece os teus pensamentos. Ele sonda o teu coração. Ele atende a voz da tua oração, porque Ele é o teu Deus. Foi Ele que te fez. Foi Ele que te resgatou. Foi Ele que te chamou. Ele te chama porque Ele tem um propósito na sua vida. Talvez você tenha pensado, qual é o meu propósito nessa terra? Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? Irmão, todos nós fomos chamados porque Deus tem um projeto na sua vida e na minha. Não pense você que você é mais um no meio da multidão. Talvez seja para as pessoas que estão à sua volta. Talvez você seja mais um para os seus familiares. Talvez você seja mais um no seu trabalho. Talvez você seja substituído ou substituível em qualquer área. Mas para Deus você é único. Ele fez você e não fez outro igual. Para Deus você é insubstituível. Para Deus você tem valor. Aquele que está jogado hoje no meio da rua, possuído pelo poder das drogas, para Deus ele tem o mesmo valor que você. Ele tem o mesmo valor que eu. Porque o Deus que deu vida a mim e a você, também deu aquele que está lá na rua. Deu aquele órfão lá que está sozinho, que foi abandonado. O Senhor tem tratado o seu povo, mas nós precisamos entender quem somos. Somos pertencentes à nação de Deus. Povo escolhido. Escolhido para quê? Precisamos entender por que Deus nos escolheu. Foi para ficar sentado no banco da igreja no domingo? Ou foi para avançar de frente às portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Será que temos realmente entendido a nossa função nesse chamado? Seguindo em frente, no versículo 2, eu quero te chamar a atenção, porque você é um privilegiado. Porque você tem um Deus que te formou, que te resgatou, que te chamou. E você tem um Deus que te guardou. Você tem um Deus que te guarda. Ele te guardou até aqui e guardará você
por onde você for. Versículo 2: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. O nosso Deus é um Deus que nos guarda. Não importa, meu amado irmão, o futuro que o Brasil vai ter. Seja quem for que esteja lá. A nossa esperança, a nossa convicção do amanhã precisa estar no Deus que nos formou, no Deus que nos criou, no Deus que nos guarda. Porque mesmo em dias difíceis, mesmo mediante as lutas, Ele garante estar conosco. Estarei com vocês todos os dias. Deus tem nos guardado. O nosso Deus nos protege. O nosso Deus nos garante estar ao nosso lado em qualquer situação. As lutas certamente se levantarão. No mundo tereis aflições, não é assim? Mas tem de bom ânimo. Eu, lendo esse versículo 2, quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe farão mal. Me lembrei da passagem lá dos três, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo. Conhecida, obviamente, por toda a igreja. Aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. Era algo inacreditável. Estava tão quente que os soldados, ao levar eles para jogar, foram queimados, foram mortos, foram consumidos pelo fogo. Mas a Bíblia fala que quando eles foram lançados lá dentro, a única coisa que foi queimada foi as cordas que os prendiam. E dos 3 que foram lançados, 4 foram vistos, porque o Senhor estava lá a guardar a vida deles. A Bíblia relata que nem cheiro de fumaça passou pelos seus cabelos ou suas roupas. Não se achava nem cheiro de fumaça daqueles homens. Quando nós acendemos um foguinho qualquer, como é que nós ficamos? O nosso Deus nos guarda em qualquer situação. Se passares pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Sabe por quê que não lhe fará mal? Porque você é um privilegiado. Porque você faz parte da nação santa, do povo escolhido. Isso quer dizer que não teremos lutas? Não, teremos sim. Mas temos a certeza da vitória no final, porque o nosso Deus nos garante essa vitória. O quinto ponto que eu quero trazer, já partindo para o final. Você é um privilegiado, porque Deus o amou. O mesmo Deus que te formou, que te resgatou, que te chamou, que te guardou, é o Deus que te amou. Versículo 4. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim. É honrado e eu te amo. Que palavra é essa? Deus fala para o seu povo o quanto nós somos preciosos para Ele. O quanto Ele nos ama, a ponto de entregar a sua própria vida. Que declaração de amor é essa? Que cuidado o nosso Deus demonstra conosco? Nós somos preciosos ao Senhor, Ele deu a sua vida. Lá em Isaías 49:15 vai falar, e eu quero ir lá para poder ler, juntamente com você, se você quiser, algumas folhas à frente. 49:15, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Aleluia. O Deus que nos fez, nos formou, nos chamou, nos guardou e nos amou.
Ele nos ama tanto que Ele estará sempre conosco. E Ele dá um exemplo de algo impossível. Pode uma mãe? Aí eu pergunto para as mães aqui, poderia você esquecer o seu filho, que ainda mama? Seria algo impensado. Mas ainda assim, se isso fosse possível, Deus fala, o meu amor ainda é maior. Porque eu que te dei a vida. O pecado me afastou de você, mas eu dei a minha vida em resgate da sua. Eu trouxe você de volta porque você é meu. Eu trouxe você de volta porque eu te amo. Eu trouxe você de volta porque eu tenho um propósito na sua vida. Eu trouxe você de volta porque você é escolhido. Eu trouxe você de volta porque você é nação santa, eleita, separada, lavada e remida no meu sangue, diz o Senhor. O sexto e último ponto que eu quero trazer. Você é um privilegiado, porque Deus ajuntou. Pastor, ajuntou? Sim. Versículo 5. Não temas, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes, desde o leste ao oeste. O nome Israel significa o Senhor salva. O nome da nação que você faz parte, o seu nome como eleito do Senhor, já leva esperança. O Israel de Deus, o Senhor salva. O versículo 6 do mesmo capítulo que lemos de Isaías 43, em diante vai dizer assim: direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e filhas desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a essa? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas desta previsão? Quem pode comprovar que dizemos a verdade? Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Somente eu sou o Senhor e não há outro Salvador. Primeiramente previ sua salvação, então salvei e proclamai isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Você e eu somos povo de Deus. Somos essa nação santa. Mas nós temos um propósito: levar o evangelho de salvação pelo mundo. Entendendo que aquele que nos envia é o mesmo que nos sustenta. O Consolador está entre nós, o Espírito Santo de Deus está entre nós, nos capacitando com dons para que possamos levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não a conheceram. Existe ainda alguns desse mesmo povo, dessa mesma nação, esperando pelo resgate. E cabe a nós. Eu quero repetir só o versículo 10. Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Nós somos testemunhas desse Deus.
Como povo escolhido, como povo separado, como povo chamado, temos a obrigação de levar a palavra de Deus ao mundo. Aonde estamos, com quem estamos, precisamos falar do Evangelho da cruz, da palavra da cruz, do Cristo da cruz, que morreu por mim, por você e por aqueles que estão lá fora ainda. Precisamos entender que nós somos privilegiados porque nós já fomos resgatados. Mas não fomos resgatados para ficar sentados no banco. Fomos resgatados para ser testemunhas desse Deus.